Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa e as pessoas que vêm a brilhantar nossa sessão a partir das galerias. Mando um boa tarde especial à população surda que vem chegando e estão tendo aí a interpretação a partir das galerias com a nossa colega Jaqueline. Esse ano 2017, faz 30 anos que foi fechado o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, dando início à reforma antimanicomial. Esse é um marco muito importante para a luta pelos direitos humanos das pessoas que sofrem pela saúde mental, porque dá início a um diferente rumo no tratamento dessas pessoas, em que os manicômios começam a ser fechados, dando lugar a outras alternativas de terapia, que se simbolizam muito também através dos CAPs, que as pessoas não precisam ficar internadas, mas elas têm acesso a tratamento, elas podem sair do tratamento, e elas, assim, têm mais oportunidades de se tratar das suas doenças, sem perder o convívio familiar, principalmente garantindo a sua integridade, garantindo a adesão ao tratamento a partir de um componente voluntário, A reforma antimanicomial, ela é uma reforma muito simbólica, porque a partir dessa reforma, as pessoas com sofrimento mental passam a ser sujeitos de direito. E aí elas param de ser internadas compulsoriamente, elas param de ser obrigadas a passar por um tratamento que não lhes convém, e elas passam a ficarem livres dos manicômios que muitas vezes se tornaram depósitos de esconder gente, depósitos de pessoas que viviam muitas vezes de forma insalubre. 30 anos depois do início da reforma antimanicomial, a gente agora está às portas de viver mais um retrocesso desse governo ilegítimo, desse governo que vem tirando cada vez mais o direito das pessoas. Na semana passada, no dia 14 de dezembro, foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartite, a chamada CIT, que é formada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, de Secretários Estaduais de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, foi aprovada uma nova política de saúde mental. Só que é uma nova política de saúde mental que de nova não tem nada. É um retorno ao passado, é um retorno à política manicomial. A partir dessa resolução, que poderá ser publicada em portaria a qualquer dia, vereador Almir Fernando, veja que coisa interessante, volta a haver recursos e mais recursos para os hospitais psiquiátricos. Recife hoje não tem mais nenhum hospital psiquiátrico, Recife não tem mais nenhum manicômio. Mas a partir dessa portaria que poderá ser publicada, nós corremos o risco de voltar a ter manicômios, de voltar a ter estabelecimentos em que pessoas poderão ser internadas muitas vezes contra a sua própria vontade. Essa resolução da CIT, que poderá se traduzir em portaria a qualquer momento do Ministério da Saúde, poderá, por exemplo, garantir recursos ao município para que possa repassar as chamadas comunidades terapêuticas, que muitas vezes são estabelecimentos confessionais que não dialogam com a política de saúde e que, em alguns casos, apresentam violações de direitos humanos, em outros casos, apresentam uma situação de pouca transparência no que diz respeito aos tratamentos que são colocados e em alguns outros casos, não contam com o respaldo dos conselhos, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia ou o Conselho Regional de Psicologia. Volto a dizer que não tenho nada contra iniciativas confessionais produzidas de forma inequivocamente voluntária, a partir de diversas igrejas, a partir de diversos cultos, a partir de diversas confissões. Agora a gente continua achando, que o poder público precisa cuidar do que é público. O poder público precisa cuidar de todas as pessoas. E as políticas de saúde mental precisam seguir as convenções, precisam seguir as resoluções, precisam seguir as orientações daquelas pessoas, daqueles grupos que dialogam com essa prática. Para você ter uma ideia, na comissão da CIT, o próprio Conselho Nacional de Saúde, note, o Conselho Nacional de Saúde não teve voz, enquanto a gente sabe que o Conselho Nacional de Saúde era contra essa resolução. Então a gente vive agora um momento perigoso, a gente roga à Prefeitura do Recife que ela não é obrigada a seguir essas orientações. A Prefeitura do Recife não estará obrigada por essa portaria a financiar manicômios e a financiar as comunidades terapêuticas. Então cabe ainda à Prefeitura do Recife a autonomia de seguir ou não seguir essas orientações que têm sido trazidas como coisas novas, mas a gente percebe a partir do movimento antimanicomial que representam um atraso de aproximadamente 30 anos. Muito obrigado.